Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico. E hoje vamos dar sequência ao nosso estudo para a classe de jovens, lições da CPAD para o primeiro trimestre de 2021. Já estamos concluindo este trimestre e hoje a nossa 12ª reflexão, onde vamos falar a respeito de um tema maravilhoso, a oração do apóstolo Paulo pelos irmãos em Éfeso. Lições comentadas pelo pastor Marcos Tedesco, e eu quero convidar você a fazer uma oração neste momento, e após esta oração iremos fazer todas as leituras relacionadas ao nosso assunto proposto para agora. Então aperte o cinto aí, feche os seus olhos e venha comigo neste momento de oração. Senhor, te clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do Teu Espírito, que visite-nos agora, traga iluminação, instrução, e que esta lição possa ser, ó Deus, edificante, que o Teu nome possa ser adorado e glorificado pela Tua igreja, pelos Teus jovens. Assim nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Antes de fazermos as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje, eu quero agradecer você que já é inscrito aqui neste portal bíblico, você que direta ou indiretamente tem nos apoiado, disseminando o link deste grupo no seu grupo familiar, no seu grupo eclesiástico, nos ajudando a disseminar essa semente boa, essa semente do bem. Você que tem usado o nosso conteúdo para fomentar a sua classe de escola bíblica dominical, muitíssimo obrigado, que Deus possa abençoá-lo. Se você está aqui pela primeira vez, não saia sem antes se inscrever neste canal e que o Senhor possa também abençoar a sua vida. Quero deixar aqui um card com todas as lições anteriormente publicadas. São 11 lições já publicadas dentro deste contexto Ensina-nos a Orar, onde falamos a respeito de diversos personagens bíblicos, onde a oração é a temática central. Então vamos fazer a leitura proposta para o assunto de hoje. E o texto do dia nos diz: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 3, versículo 14. A síntese desta lição diz: a oração de Paulo pelos Efésios é um marco de ousadia, intimidade e fé para com Deus. Seus efeitos ainda hoje têm uma total influência nos crentes que formam o corpo de Cristo. E a nossa leitura bíblica em classe, o texto bíblico proposto para agora, Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 14 até o versículo 21, e eu quero ler juntamente com você o texto sagrado que diz: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, os conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Estes, pois, foram os textos que irão fundamentar a nossa reflexão a partir deste momento. Esta lição será ministrada em todas as igrejas Assembleias de Deus que fazem uso da revista de jovens da CPAD no próximo dia 21 de março do ano em curso do ano de 2021. A oração de Paulo pelos Efésios, pelos irmãos Efésios. Aqui temos dois objetivos que devemos alcançar ao longo da nossa reflexão, a saber, apresentar a ousada oração de Paulo aos cristãos em Éfeso e também perceber o poder de Deus
poder do amor de Cristo para com a igreja. E esta característica está muito clara, evidente dentro desta nossa reflexão. Temos 2 pontos a serem abordados. O primeiro pedido do apóstolo Paulo e também uma oração ousada. O primeiro ponto, uma oração ousada, e o segundo ponto, primeiro pedido de Paulo. Então, o cuidado para com a igreja era uma preocupação do apóstolo Paulo em uma igreja no qual ele dedicou mais de 3 anos do seu ministério para consolidar os irmãos efésios. Então, havia grande amor pela igreja em Éfeso, e Paulo fica aqui evidente este amor aqui dentro deste contexto apresentado, quando ele escreve a sua carta aos irmãos efésios. Então, cuidado para com a igreja. A carta escrita pelo apóstolo dos gentios à igreja em Éfeso traz-nos uma verdade gloriosa, revela a mim e a você o grande zelo, o grande cuidado e amor que esse homem de Deus nutria pelas suas ovelhas. Paulo estivera anos antes naquela cidade e havia deixado ali uma igreja que estava em plena evidência, em pleno destaque. Basta lembrar que a igreja de Éfeso é uma das igrejas que serão destinatárias de uma das cartas que encontramos logo no início do livro do Apocalipse, uma das igrejas mais importantes da Ásia Menor. Então veja, uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo, e este amor ali está evidente. Então veja, uma coisa é certa, essa carta também vai chegar até a mim, até a você, como também podemos entender que não era apenas o foco de Paulo os irmãos efésios, mas podemos dizer todo o contexto da Ásia Menor, principalmente chegando até a igreja, os irmãos laodicenses. Isso é muito importante que seja frisado. A oração que está diante de nós e que estamos estudando aqui, então, é um dos conteúdos desta carta que vai expressar o sentimento profundo de comprometimento com a continuidade e também o êxito que também se espera daquela igreja. Isso é muitíssimo importante. A igreja precisa contar com as orações dos santos para que haja este mesmo sentido que talvez seja a razão pela qual, ou a motivação pela qual Paulo se põe a clamar pelos irmãos em Éfeso. Quando Paulo ora, então, pelos cristãos efésios, ele ora também por mim. Ele ora também por você que está diante deste conteúdo agora, que tem prazer no seu devocional e tem lido a epístola de Paulo aos Efésios. Sinta-se abraçado pelas palavras de Paulo e também perceba que aquela oração é feita também em favor da minha vida, em favor da sua vida, pois o foco do apóstolo Paulo, é importante notar que aqui é o Espírito Santo que fala através da vida de Paulo. Então o foco de Paulo ali não estava apenas no aspecto geográfico da Ásia Menor como um todo, ou da cidade de Éfeso, mas sim na amplitude espiritual da obra de Deus. A expressão, então, de joelhos é melhor quando Paulo se diz que se põe de joelhos quando este clamor é agora apresentado a Deus. Paulo está preso em Roma, é importante notar. Esta epístola aos Efésios, juntamente com as epístolas aos Filipenses, aos Colossenses e também a epístola a Filemon, são as chamadas epístolas de prisão do apóstolo Paulo quando este está preso em Roma. Então ele se sente agora movido a dirigir-se aos irmãos daquela igreja em Éfeso, falar-lhes, impor as mãos sobre eles, mas isso não era possível, não estava agora sendo possível que o apóstolo Paulo se comportasse dessa forma, porque ele está preso. Então, será que existe uma forma de fazê-lo? Será que existe uma forma de alcançar os irmãos efésios? Ora, a resposta é clara, direta, objetiva e simples.
O apóstolo é um homem que está agora espiritualmente maduro, com uma fé inabalável, e ele sabe muito bem a sua condição, mas ele também sabe que existe meio, e as suas palavras, agora inspiradas pelo Espírito Santo, iriam chegar sim aos ouvidos dos irmãos em Éfeso. O seu corpo era físico, limitado, mas veja, o espírito que nele habitava era onipresente e também onipotente. E é curioso que quando o apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda epístola a Timóteo, que é considerada por muitos como a última epístola de Paulo, no capítulo 2, versículo 9, ele diz algo interessantíssimo que se aplica perfeitamente a esta oração aos irmãos efésios, quando ele diz a Timóteo: por isso sofro trabalhos e até mesmo prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Veja, podem prender-nos, nós possamos agora ou podemos nos tornar limitados por várias razões e por N motivos, mas a palavra de Deus, não há ferrolho algum que possa conter esta palavra poderosa, e ela vai como a chuva que cai, como a neve que cai com um propósito, e o propósito é irrigar a terra, e irrigando a terra, fazer com que a semente lançada por aquele que semeia possa agora germinar, se alimentar, buscar os nutrientes do solo e se fortalecer e crescer uma árvore e produzir fruto para alimentar aquele que semeou. Assim também é a palavra do Senhor, ela não torna vazia sem que antes cumpra o seu propósito, aquilo que apraz o Senhor. Esta é a palavra de Deus. Não há ferrolhos que possam conter a palavra que é viva e é eficaz. Você pode glorificar a Deus por isso? Esta palavra ela é extremamente importante. Muitos pensam que agora, muitos estão preocupados, alguns estados no nosso Brasil decretando ainda quase um período de lockdown novamente, onde o comércio começa a sofrer sanções, onde as igrejas agora em muitos estados estão proibidas de fazerem os seus cultos, e muitos estão preocupados dizendo que o Estado quer calar a pregação do Evangelho. Ora, é impossível que o Estado, é impossível que o nosso adversário coloque ferrolhos na palavra. A palavra, ela vai cumprir o propósito, ela vai seguir o seu curso, cumprindo a vontade de Deus. Não se preocupe com isso. Amém? Então vamos continuar aqui a nossa reflexão. Os sentimentos que abraçaram a igreja de Éfeso, ou seja, os sentimentos do apóstolo Paulo que abraçavam então a igreja dos irmãos efésios, é também o mesmo sentimento que também nos abraça nesses dias onde nem é possível sermos abraçados. Sintamos então abraçados por esta rica e bendita palavra e por esta oração. Nós estamos falando sobre este tema, ensina-nos a orar. É o momento onde nós devemos nos prostrar com nosso coração íntegro, reto diante de Deus e clamar por aqueles que são e que fazem parte daquele corpo, que fazem parte daquela igreja, que fazem parte da Igreja Universal de Cristo, que fazem parte agora do seu círculo social, nas suas relações interpessoais, e orar por aqueles que perecem. Esse é o tempo em que Deus nos chamou para esse momento de intimidade. Os judeus, então, não estavam acostumados a uma oração de joelhos. É muito interessante o aspecto de que Paulo está dizendo, eu me ponho de joelhos, e aqui há esta apresentação que não era um costume judaico, esta expressão corporal quando se ora. Quando oravam, costumavam ficar em pé, erguiam as suas mãos, e Paulo
inundado pelo desejo agora de pedir algo único, específico, precioso para os cristãos efésios, ele joga-se ao chão e de joelhos começa a buscar a Deus. Mas é interessante nós fazermos uma observação aqui. Eu venho de um tempo, embora não seja tão antigo assim, mas ainda no meu tempo de criança, eu me lembro quando na igreja Assembleia de Deus de Una, né, no interior do estado do Espírito Santo, eu me lembro de cultos de oração onde as pessoas estavam com o rosto no pó, orando, e havia algo diferente da parte de Deus quando a igreja se comportava dessa forma. Mas é interessante nós falarmos aqui que é muito importante porque nós ouvimos tantas coisas nesses últimos dias e nós não podemos ser levados por todo o vento de doutrina. A doutrina que rege a igreja precisa passar pelo crivo da palavra de Deus. Então, quando nós observamos o crivo da palavra de Deus, não há uma especificação, não há uma ideia ou não há uma direção para que eu ore de joelhos, ou para que eu ore em pé, ou para que eu ore deitado. Isso é indiferente. Veja, a posição física interfere em que na minha oração? A resposta é um alto e retumbante em nada, não interfere em nada. A minha posição física não interfere em nada na minha oração. O que faz e que muda e que dá todo o sentido à minha oração é a condição do meu coração, de quem ora. Isso sim faz toda a diferença. Biblicamente, nós temos exemplos de orações que foram ouvidas e não há menção de que estes indivíduos estavam de joelhos. Tá? Pastor, você está fazendo oposição à oração de joelhos? Hipótese alguma. Nós oramos aqui na nossa igreja local em Barcelona de joelhos. Conclamamos a igreja para que se ponha de joelhos, como o apóstolo Paulo se põe de joelhos para orar. Para os irmãos efésios, o que eu quero deixar claro aqui é que não necessariamente somos ouvidos porque estamos de joelhos. Somos ouvidos porque há uma inteireza de coração e nos humilhamos diante das potentes mãos de Deus. Dentro da Bíblia Sagrada, nós vemos a oração de Jabez, que é uma oração curtíssima, pouquíssimas palavras, e o escritor sacro diz que Deus ouviu a oração de Jabez. A Bíblia diz de uma oração feita por Ezequias, e nós vemos Deus mudando a sentença e mandando o profeta Isaías retornar até ele, e a ordem de Deus que havia sido dada anteriormente foi mudada por causa de uma oração. Nós vemos uma oração feita por Josafá no templo, e não há aqui a especificação da sua posição física. Então, mais uma vez, a posição física é indiferente. O que conta e o que faz diferença quando oramos é a condição do nosso coração. Não podia agora fisicamente estar em Éfeso? Ora, isso não vai ser um impedimento, isso não vai ser algo que vai ser problemático. Há uma forma de nos apresentar diante de Deus. Eu tenho que orar por tal igreja, eu não tenho condições de estar lá fisicamente. Ora, o que te impede de orar? Você que me assiste, eu não sei de que lugar do mundo você me assiste. Se você quiser deixar nos comentários de onde você nos assiste, faça isso, por favor, para que eu possa saber onde nós estamos chegando. Mas veja, se você nutrir em seu coração o desejo de orar pela minha vida e minha família e ministério, você tem liberdade para orar de qualquer parte do mundo. E se há inteireza em seu coração, o Senhor, por certo, irá ouvir a sua oração. Então, vamos fazer o quê? Não tem como estar fisicamente lá, mas há como nos prostrar diante do trono da glória de Deus e sabemos que assim seremos ouvidos, né? O Pai fortalece-os no espírito, habite nos corações, permita-lhes conhecer o incompreensível e enche-nos da tua plenitude. Esses foram os princípios, né, estabelecidos na oração do apóstolo Paulo em sua oração e continuam sendo uma necessidade para a igreja e também sempre será uma necessidade. A oração de Paulo foi uma oração ousada.
A ousadia presente na oração do apóstolo Paulo nos impressiona. Ele pede algo que é impossível de ser mensurado com precisão, com exatidão. Como podemos ter a ideia perfeita e exata daquilo que está inserido no contexto da oração do apóstolo Paulo? É impossível. Podemos ter uma ideia do alcance? Claro que podemos ter um alcance, mas jamais vamos ter esse retrato fiel, exato. Jamais teremos a habilidade. A nossa mente natural é incapaz de conceber na sua plenitude aquilo que está inserido dentro da oração paulina. A maturidade do apóstolo Paulo aqui leva a ter esta ousadia, ou a sua intimidade com Deus permite tamanha ousadia, né? E pede que os cristãos possam viver uma grande experiência que vai muito além do limitado entendimento humano. E veja, é justamente neste ponto que Deus pode nos levar. É nos levar muito além daquilo que pedimos, daquilo que pensamos. É mergulhar de fato nas profundezas dos mistérios de Deus e ter, ainda que de forma limitada, o conhecimento a respeito das coisas espirituais. Esta for a preocupação do apóstolo Paulo e deve ser a preocupação da igreja nos dias de hoje. O apóstolo Paulo, mais uma vez eu digo, Paulo, fisicamente estava preso, mas o seu espírito estava livre, leve e solto. O seu corpo físico limitadíssimo dentro do cárcere, mas as suas orações rompiam aquelas grades, rompiam as paredes do cárcere, rompiam o cosmos e chegavam até o trono de Deus, né? Era uma verdadeira revolução na forma do relacionamento dos homens com a vida espiritual. Não basta, querido, não basta. E não bastava ouvir falar acerca de Deus, né? Era necessário experimentá-lo de forma intensa e progressiva. Veja, no final, quando Deus vai mudar a história de Jó, você conhece a história de Jó, e nós falamos aqui por um trimestre inteiro no ano passado a respeito da fragilidade humana e da soberania divina. Quero até deixar o card aqui para você ver todas as lições. E quando Deus vai mudar o cativeiro de Jó, a expressão de Jó está relacionada a este contexto, quando ele diz que havia apenas conhecido Deus ouvindo falar a respeito de Deus. Com os ouvidos dos meus ouvidos eu ouvia falar a respeito de ti, ó Deus, mas agora eu posso contemplar, agora os meus olhos te veem. Há uma mudança drástica, há um abismo que está relacionado agora entre uma primeira experiência com Deus e a segunda experiência com Deus. Um abismo intransponível, é uma mudança absolutamente grandiosa, e é isso que precisamos buscar em nossas vidas. Então veja, quando nós nos prostramos diante de Deus, veja, o mundo para ao nosso redor, as nossas limitações, os nossos temores se dissolvem. E é exatamente isso que acontece com o apóstolo Paulo. Ele se sente forte, ele se sente capaz, ele se sente agora cheio de graça, de poder e de virtude, porque estava nele, como também está em nós, o doce e meigo Espírito Santo de Deus. Que mesmo quando estamos fisicamente limitados e dizemos não consigo sequer falar, não consigo sequer expressar, o Espírito Santo vem e começa a expressar então com gemidos inexprimíveis. Este Espírito que estava sobre a vida do apóstolo dos gentios é o mesmo, este Deus, porque o Espírito Santo é Deus, ele permanece e está em nós, porque você não sabia, você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. O segundo ponto, o primeiro pedido do apóstolo Paulo, né? Fortalecidos pelo Espírito. O apóstolo Paulo pede que Deus fortaleça os cristãos com o poder do seu homem interior. Para aqueles que têm uma visão assembleana, né? O aspecto da tricotomia, e para aqueles que também têm uma visão na forma de dicotomia, estamos falando do homem interior.
Esse fortalecimento, né, alcançará nossas mentes, sentimentos, propósitos, desejos, enfim, todas as questões que se relacionam ao ser humano integralmente. É o seu interior que move e faz alguém o que é. É interessante, e aqui eu acho que vale um momento, uma pausa de reflexão, em classe para uma reflexão naquilo que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos tessalonicenses. Na primeira epístola de Paulo, no capítulo 5, no versículo 23, Paulo fala uma coisa curiosa. Ele diz: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito", veja, alma e corpo. Paulo não está dizendo "e todo o vosso corpo, alma e espírito". Pastor, mas isso é só um aspecto de sequência no texto, isso não faz diferença alguma? Faz uma diferença absurda. Aqui é proposital. Paulo está dizendo de forma proposital e ele diz: "E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo". Paulo está dizendo que esse aspecto de santificação que ele roga, "e o vosso Deus de paz", ou mesmo Deus de paz, vos santifique em tudo. Paulo está dizendo essa santificação, ela começa lá dentro, no espírito, na alma, e então se exterioriza no corpo. Então eu evidencio agora aquilo que é exterior, está evidenciando aquilo que primeiramente é interior. É impossível santificar de fora para dentro. E o apóstolo Paulo está dizendo: a santificação, ela se dá justamente a oposição a este princípio, se dá do interior para o exterior, e que isso fique bem claro e que isso seja pontuado na sua classe de escola bíblica dominical. Né? Então isso é muito importante. Quando não estamos fortalecidos, perdemos a nossa essência cristã, passamos a agir dentro de uma conduta mundana, ditada por padrões que em nada glorificam o nome de Deus. Além disso, enfraquecidos, nós estamos sujeitos às mais duras frustrações, derrotas e desafios que nos são propostos, ou seja, derrotas frente aos desafios que nos são propostos. É nesse momento de desafio, que enfraquecidos, que muitas pessoas desanimam, justamente porque estão sendo guiados por uma visão meramente humana e limitada dos seus problemas, das coisas que estão vindo, pelas adversidades, são guiados por uma visão natural das coisas. O cristão não pode ser movido por questões ou por uma visão natural das coisas. Mas aqui precisamos avançar com uma visão que ela é espiritual. Não se permita ser conduzido por vista. Quando Deus chamou Moisés lá no deserto de Midian e deu a ele um projeto, deu a ele um propósito, Deus já havia dado a ele a autoridade para que se cumprisse aquele propósito. Tanto é verdade que quando ele se coloca em uma posição dizendo que não tinha habilidade para falar, Deus diz que Arão seria o profeta e que Moisés estaria como o próprio Deus. A autoridade que é delegada a Moisés é algo glorioso. Então, Moisés recebeu o chamado, recebeu o projeto, recebeu a direção, sabia onde tinha que ir ao Egito, sabia que deveria retirar o povo de Israel do Egito e sabia que deveria levar o povo para a terra de Canaã. Veja, ele sabia passo a passo do projeto e recebeu autoridade para cumprir passo a passo desse projeto. Mas agora, saindo do Egito e já caminhando ali pelo deserto, saindo e entrando agora, se deparam com o mar. E ali, meu querido, Moisés tinha que fechar o olho ou fechar a sua visão natural que lhe mostrava o mar, que lhe mostrava o impedimento, que lhe mostrava aquilo que seria impossível, e ele simplesmente era para avançar. Ele sabia, a ordem é: sai do Egito e vai para Canaã. Ele deveria marchar, ir em frente. Eu tenho certeza
Eu tenho certeza que quando ele tocasse os pés na água daquele mar vermelho, o mar iria se abrir como de fato abriu. Mas antes ele vai clamar a Deus e Deus fala: por que você está clamando a mim, Moisés? Ou seja, aqui Deus está repreendendo Moisés, não que ele não pudesse clamar, e nós podemos clamar, mas quando nós sabemos o projeto, quando conhecemos de onde saímos e para onde devemos ir, nós não temos que ficar no meio do caminho clamando, nós já temos a autoridade de Deus, da saída até a chegada, é ir e executar, bem executado o plano, porque já temos a autoridade de Deus para executá-lo, e Deus vai dizer: por que você clama? Apenas diga ao povo para que marche. E aí o mar se abre e o povo atravessa o mar e a peregrinação continua. Aqui há exatamente este aspecto: quando sou guiado por vista, pela visão natural humana, eu vejo a pedra que está diante de mim, eu vejo os espinhos que estão na minha frente, mas quando eu estou guiado por uma visão espiritual, eu sei que se eu piso nos espinhos, ele pisou antes de mim. Se eu passar por adversidade, Jesus está ali passando junto comigo. E isso precisa ser conforto, consolo para a nossa vida cristã. Então, não seja guiado por vista, mas seja guiado por uma visão espiritual. Então, o amor de Cristo, duas figuras de linguagem são utilizadas aqui na referência a este amor de Cristo que deve representar na vida do cristão. Arraigados e fundados para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor. O amor de Cristo deve estar arraigado em nossas vidas, ou seja, deve estar enraizado, e as raízes não podem ser superficiais. A nossa raiz no aspecto cristão deve ser o mais profunda e sólida possível, como os alicerces de um grande edifício. Você não vê um edifício de muitos andares sendo uma base de qualquer maneira. Se fizer uma base de qualquer maneira, esse prédio não tem sustentação alguma, está fadado a cair muito em breve. Mas você vê aqueles equipamentos batendo a estaca, fazendo uma fundação sólida, e aí aquele prédio sobe a perder de vista. Por quê? Porque tem uma base sólida. O cristão precisa ter uma base sólida e precisa ter esta base estabelecida na rocha que é Cristo. O amor de Cristo nos sustenta, nos permite fazer coisas que vão além do nosso entendimento. Por amor, um pai abre mão. Eu sou pai. Você que é pai sabe muito bem do que eu estou falando. Um pai abre mão do alimento para ver o filho saciado. E por amor, Cristo também doa-se na cruz do Calvário. Veja, não há amor maior do que este, dar a própria vida por outro homem. E Deus agora abre mão da sua deidade. E ele vem a esta terra. Há poucos dias atrás vi um vídeo de uma senhora dizendo que Cristo, se humilhou, e até aí tudo bem, porque se humilhou mesmo, mas ele se torna um pecador. Aí não. O escritor aos Hebreus diz que ele em tudo foi tentado sem pecado. Então veja, nós não podemos ficar ouvindo qualquer tipo de ladainha também não, tá, irmãos? Nós temos que refutar aquilo que não passa pelo crivo da palavra de Deus. Então, por amor, Cristo se doa na cruz do Calvário, sim, para que todos pudéssemos ter vida. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E o texto áureo da Bíblia Sagrada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você começar a ler o texto em João 3,14, diz, naquela conversa com Nicodemos, Jesus diz: porque assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado no madeiro. Aqui está falando da morte de cruz. E por que razão? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando somos movidos pelo amor de Cristo, então todas as áreas da nossa vida são impulsionadas a partir deste amor. Como compreender perfeitamente?
Temos condições de compreender perfeitamente todas as dimensões do amor de Cristo e conhecê-lo em toda a sua essência? Você consegue me responder essa pergunta? Será que podemos ter em nossas vidas toda a plenitude de Deus? Tais propostas se mostram por demais inatingíveis e, na verdade, o foco da igreja e a busca da igreja está justamente em atingir este propósito, e nós vamos atingir este propósito em glória, em nome de Jesus. Então, o que Paulo tinha em mente quando dirigiu então tais petições ao Senhor, essas são experiências que precisamos buscar, pois são não apenas para os irmãos efésios, não foi apenas para o tempo desses irmãos, mas é também para o nosso tempo. Devemos buscar a Deus enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto e viver uma vida plena e total na sua dependência, na dependência do Espírito Santo de Deus. Se você ficou até aqui, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e que você possa ser abençoado por essa lição. Tenha liberdade para disseminar esta lição nos seus grupos, nos ajude a disseminar essa semente boa. Fique muito livre para compartilhar e que o Senhor possa abençoá-lo. Muito obrigado pelo seu carinho, você que tem nos apoiado, por você que tem orado por nós, que o Senhor possa abençoar a sua vida. Essa foi a nossa 12ª lição, onde falamos a respeito da oração de Paulo pelos irmãos efésios, com o tema Ensina-nos a orar, e a próxima lição já é a conclusão deste primeiro trimestre de 2021. E eu rogo ao Espírito Santo de Deus que continue abençoando-nos para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Fique bem, fique em paz. Até a próxima.